Existem muitas maneiras de louvar o Senhor. Você pode louvar o Senhor cantando, você pode louvar o Senhor com alguns gestos. Bater palma é um gesto. Levantar as mãos é um gesto. Mas nada disso terá valor, nada disso será realmente louvor se o seu coração não estiver louvando ao Senhor. Se na sua mente existir qualquer outra coisa que não seja querer engrandecer ao Senhor. Então, nesse momento agora, peça ao Senhor que ajude a afastar você de qualquer sentimento ou pensamento que não seja de adoração a esse Deus maravilhoso que enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz por nós. Erguemos as mãos para adorar e clamamos a Ti. Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, digno és o meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor, que Tu és do meu louvor. Só Tu és, todos dirão que és Tu, sim, és Tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o Teu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti, Tu virás até nós por Tua graça e favor. Meu Senhor, se Tu és do meu louvor. Só Tu és,
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25. Antes de começarmos e lermos esse texto, eu quero introduzir dizendo algo que muitas vezes me chamou a atenção. No Natal, há muitos personagens bíblicos que são centrais. Nós, nas representações que nós fazemos, muitas vezes o teatro, ele está ali, mas ele não fala quase nada. Poucas as vezes eu vi esse personagem falar alguma coisa. Ele tem como que se fosse um papel secundário na história do Natal. Mas se nós olharmos na palavra, esse papel não é tão secundário assim. Aliás, não é secundário. Ele é um personagem esquecido do Natal. Esse personagem é José. Por que é que não se fala tanto de José? Porque não somente no Natal, né, no nascimento de Jesus, na narrativa do nascimento de Jesus, José, ele não é o pai de Jesus, fisicamente falando. Maria, por outro lado, ela abrigou Jesus no seu ventre. José não. Também, no decorrer da história da vida pública de Jesus, José aparece de novo ali naquele episódio, quando eles vão lá ao templo, e Jesus se perde do grupo que tinha ido lá para adorar. Quando eles voltam, Jesus, um pré-adolescente, estava discutindo a lei com os sacerdotes, com os doutores da lei ali no templo. Depois, José desaparece da história de Jesus. Parece que não se fala mais dele, como se ele não tivesse importância. Ao que tudo indica, José, ele some da história de Jesus, porque a história de Jesus de novo volta depois, quando ele é batizado. Jesus está com os seus quase 30 anos de idade. Jesus começa o seu ministério ministério público, se manifestando como Messias. Até então, Jesus, ele é um nazareno, um carpinteiro, que pegou essa profissão do seu pai. Então, quando Jesus começa o seu ministério, ali no dia em que ele é batizado, ali marca-se o início do ministério público de Jesus, José não está mais presente na família. Talvez ele tenha morrido, provavelmente ele morreu. José era falecido. E isso nós podemos inferir, entender, porque primeiro não se fala mais de José. Por exemplo, um determinado dia, Jesus ele está pregando e chegam as pessoas, interrompem o sermão de Jesus para dizer que a mãe de Jesus e os seus irmãos, Jesus tinha irmãos e irmãs, que a mãe de Jesus e seus irmãos estavam ali, queriam falar com ele. Jesus não interrompe o seu sermão e vai lá falar com a sua mãe e seus irmãos aqui imediatamente. Ele diz: quem são os meus irmãos e a minha mãe? Quem é a minha família? Aqueles que ouvem o que eu falo e praticam aquilo que eu falo. Na cruz, quando Jesus está ali, ele pede para que João cuide de Maria. Ele diz: olha, eis aí o teu filho, e fala para João: eis aí a tua mãe. Então José, provavelmente, no início da vida pública de Jesus, ele já tinha morrido. Mas
ele não foi um homem qualquer. Não foi um homem qualquer. E ele, nessa manhã, tem algumas lições para nos ensinar. Esse homem, José, que se casou com Maria, mesmo ela estando grávida. Vamos ler o texto? Mateus 1, 18 até o 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Esse é um texto que muitas pessoas, algumas partes desse texto, muitas pessoas passam despercebido ou não atentam a algumas coisas importantes, algumas lições que esse homem, José, nos ensina. Os personagens mais populares do Natal, até os sábios do Oriente são mais populares que José, não é verdade? Tem um certo charme, né? Nos teatros, na igreja, coisa linda, como, o jeito que eles vêm de camelo. Tem uma certa, tem mais presença dos sábios do Oriente nas cantatas, etc., que o próprio José, não é verdade? É verdade. No presépio tem aquela figura ali, perto de Maria, assim, olhando assim, do tipo assim: o que eu estou fazendo aqui, né? Parece que José está perguntando assim: o que eu estou fazendo aqui? Os anjos, os pastores, nossa, os pastores chegam, hein? Né? Não com aquela pompa dos reis, mas eles chegam felizes como pastores ali, né? Cheirando a ovelha ainda, né? Mas José está ali. Os anjos, né? Cantata sempre tem anjo. Essa vai ter, eu acho que hoje à noite tem anjo na cantata. Não tem? Eu vi umas asas lá embaixo, acho que é de anjo. Hoje à noite tem cantata das crianças. Os anjos vão aparecer. Sabe um outro personagem que aparece bastante, tem uma popularidade no Natal? Jumentinho. Jumentinho. Tem uma popularidade tremenda. Agora, um personagem que infelizmente tem tomado o lugar de todos esses, principalmente do personagem principal e preponderante, que é Jesus. Esse personagem inventado que é o Papai Noel. Eu não vou entrar na questão disso tudo aí, mas essa questão tem abalado até o relacionamento em muitas igrejas, né? Eu li recentemente, a gente não deve sair que nem perto da Páscoa sair malhando Judas, no Natal sair malhando Papai Noel. Ainda mais porque muitas vezes o Papai Noel é o próprio papai da casa, né? Sair malhando o coitado. Alguns precisam enchimento até para a barriga, outros não. Mas esse ano, eu estava lendo uma reportagem que esse ano aconteceu algo interessante numa igreja. Não diz a denominação, mas pelo que diz ali, é alguma religião denominação tipo episcopal, alguma coisa assim, que era uma reverenda envolvida.
Então, num sermão, acho que da semana passada, essa reverenda trouxe uma péssima notícia, e tinha crianças presentes. A péssima notícia é que Papai Noel não existe. E os pais ficaram horrorizados, entraram até com uma petição com o bispo para dizer, escuta, a gente quer manter essa tradição do Papai Noel e tal. Ficaram horrorizados, disseram que se enquanto ela estiver falando que Papai Noel existe, eles não vão levar na igreja. Então o bispo foi até a igreja no domingo seguinte, então se tem mais ou menos uns 15 dias, ele foi até a igreja no domingo seguinte e disse o seguinte, com as crianças, não pode vir na igreja que é que eu que vou pregar, olha só, bispo, a reverenda Margaret, o nome dela. E aí esse bispo disse, eu queria dizer para vocês que eu quero pedir perdão sobre o que foi dito domingo passado, já conversei com o Papai Noel, e apesar do que foi dito domingo passado, ele vai trabalhar esse ano. Ele virá e vai entregar os presentes. As crianças respiraram aliviadas e os pais assentiram com satisfação. Gente, que coisa horrorosa. Ou seja, para manter um negócio, até mentir de púlpito, é um troço meio esquisito para uma igreja. Concordam comigo ou não? É um negócio meio estranho. Então, infelizmente, de casamento, ainda não havia acontecido a lua de mel, nada disso, mas aquela mulher era prometida, ela era considerada esposa daquele homem. Não tinha namoro, não. Não tinha namoro. Por isso que o fato dela estar grávida, hoje em dia, se acontece da gravidez antes do casamento, todo mundo já logo pensa, é o namorado. Naquela época não, porque o namorado ele tinha tanto contato com a sua futura noiva, quanto qualquer outra pessoa, eu acho que inclusive até menos, porque para evitar qualquer tipo de tentação, o povo estava de olho, entendeu? Então, quando uma mulher engravidava, sem estar casada, ela poderia ser até mesmo apedrejada. Era uma lei sem misericórdia que era aplicado. Lembra você quando aquela mulher acusada de adultério foi levada na frente do Senhor Jesus e eles queriam saber se podiam apedrejá-la ou não, o que o Senhor iria dizer, o Senhor Jesus iria dizer.
José, ele tinha o direito de ficar bravo. Quando o texto diz ali que ele, não querendo infamar, pensou em deixá-la secretamente, é para dar um tempo para ela, porque uma hora ou outra ela iria, para dar mais um tempo, né? Ainda a barriga não havia aparecido, ela tinha acabado de ser avisada de que, José tinha acabado de ser avisado que ela estava grávida por ação do Espírito Santo. Então deixá-la secretamente seria um ato de misericórdia para que ela não fosse morta imediatamente, não fosse expulsa de casa imediatamente e tudo mais. Então, ele tinha esse direito. Agora, a resposta dele foi misericordiosa. Então, esse humilde carpinteiro, ele, sendo um homem temente a Deus e misericordioso, ele foi o pai adotivo, vamos dizer assim. Jesus não era geneticamente filho dele. E que aprendeu dele o quê? Misericórdia. Aprendeu dele o quê? Humildade. Se é que Jesus precisava aprender alguma coisa como ser humano. Então, ele dá uma lição de misericórdia, uma lição de humildade naquele momento. Se José fosse exercer o seu direito de ficar bravo, de dizer, não, eu quero uma esposa com a qual eu possa me casar e ter minha lua de mel. Jesus não teve a lua de mel de José, desculpa, é José. Ele queria casar e ter sua lua de mel. José não teve essa lua de mel, ele se casou e diz o texto que ele não coabitou com a sua esposa como marido até que ela deu à luz ao seu primeiro filho, Jesus. O texto diz até que. Então, depois disso, José viveu com Maria como marido e mulher, sim. Senão esse texto não estaria escrito aqui. E outros relatos bíblicos que dizem que Jesus teve irmãos. Vocês se lembram quando ele foi lá para a terra dele, e quando Jesus disse aquela famosa, repetiu aquele famoso ditado, que o profeta ele não tem honra, ele tem honra senão na sua própria terra. Então na sua própria terra, no meio da sua comunidade, ele não tem honra, né? Não é bem recebido. Qual foi a frase das pessoas? Esse não é o carpinteiro que estava aqui até agora há pouco, e os seus familiares, irmãos e irmãs não estão conosco até hoje? Jesus tinha, sim. Maria teve outros filhos. Isso é bíblico, está lá no texto. Era primo? Não. Era irmão mesmo. Mas José não teve a sua lua de mel. Não teve. E tem que ter uma outra coisa, é fé. É a segunda lição que José dá aqui. Lição de fé. Os planos de Deus foram protegidos por essa fé de José. Se José não tivesse tido essa fé toda, todo o plano para o nascimento do Senhor Jesus poderia ser prejudicado. É lógico que Deus escolheu a pessoa certa. Não foi prejudicado porque Deus já sabia quem era José. Ele é presciente. Mas pensando humanamente falando, se José fosse um homem diferente, os planos de Deus poderiam ser frustrados. Pensando humanamente, porque os planos de Deus nunca podem ser frustrados. Ele escolheu a pessoa certa. Mas o exemplo de fé de José aqui é maravilhoso. Quando nós temos fé, nós conseguimos ver essa riqueza de Deus, os planos, o poder de Deus, a sua atuação poderosa quando você tem fé. Olha só o que Paulo escreveu lá em Efésios 1, 18 a 19. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: aqueles que creem
têm os olhos abertos, são iluminados para que conhecer a esperança, ver as riquezas da gloriosa herança, a sua atuação poderosa e a sua força. Aqueles que creem conseguem ver isso. E José, porque ele tinha fé, porque ele acreditava, ele conseguiu ter os seus olhos iluminados, ele teve esperança, ele viu a grandeza do poder de Deus. Se ele não tivesse fé, ele não teria visto nada disso. Então, quando nós olhamos para José, ele era um homem de muita, muita fé. Para ter sido colocado nesse plano do nascimento de Jesus da forma como ele foi. É um exemplo também para nós homens de hoje em dia. Os homens de hoje em dia precisam olhar bastante para José. Muitas vezes egoístas, pensando no seu próprio benefício, na sua própria boa e famosa honra. Mas essa famosa e boa honra não é senão um egoísmo daquele que não quer perder nada, daquele que quer estar sempre por cima. E famílias cujos homens, maridos são assim, são famílias infelizes. Aquele homem que sempre a sua vontade tem que prevalecer. E a sua falta de fé na atuação de Deus contamina toda a sua família. As famílias precisam mais de Josés. Amém? Terceiro lugar, José, ele dá uma lição de obediência. Então, uma coisa que podemos afirmar com toda certeza é que obediência é resultado de fé. Obediência a Deus é resultado de fé. Pensa um pouquinho comigo. Pensa um pouquinho comigo. Coloque-se no lugar de José. Ele fica sabendo, Maria manda o recado, eu estou grávida. E ele então pensa, eu que não fui, então eu vou deixá-la secretamente, para dar a ela um tempo, uma hora vai aparecer, lógico, mas eu vou deixá-la secretamente, não querendo infamá-la imediatamente, ou deixá-la com má fama imediatamente. E aí ele tem um sonho que o anjo vai e fala para ele que realmente aquele filho que Maria estava esperando era plano de Deus, ação do Espírito Santo, que Maria continuava virgem, mas estava grávida e era plano de Deus. Eu estou me colocando no lugar de José. Eu iria acordar e iria dizer, mas que sonho maluco. Eu acho que eu amo tanto Maria, e eu penso tanto no meu casamento, já fiz tantos planos para o meu casamento, né? Que eu acabei sonhando que eu não fui traído, olha só. Eu estou me auto-enganando e os psicoterapeutas iriam dizer que o conteúdo latente desse casamento, eles usam essa palavra, conteúdo latente, né? Conteúdo latente é que José queria que as coisas fossem diferentes e que ele queria ser o pai daquela criança, ou que etc, etc. E por isso no seu coração ele teve esse sonho, um sonho que o enganou. Bom, no decorrer da história, a gente sabe que não foi nada disso. Que era realmente fruto do Espírito Santo. Mas se José não tivesse fé, ele acharia que era coisa da cabeça dele. Concorda comigo? O inimigo muitas vezes quer fazer com que você pense que a sua fé é coisa da sua cabeça, que é uma tentativa de você se enganar. O inimigo quer que você pense isso. Mas quando você crê de verdade, quando você tem fé de verdade, acontece como nós acabamos de ler, quando Paulo escreveu aos Efésios, dizendo que o coração é iluminado, os olhos do coração são iluminados a fim de conhecer a esperança.
de saber. Aqueles que creem, acontece isso. Então a obediência ela é resultado da fé. E José foi obediente por causa da fé que ele tinha. Então nós, todos os dias, eu e você, somos colocados numa encruzilhada. Ou você crê e obedece, ou você desconfia e aí acaba acreditando que a obediência não compensa. Quando você não tem fé, o ato de obedecer é muito difícil. Quando você não acredita, você tem dúvidas, você acaba sendo levado a acreditar que obedecer ao Senhor, fazer a sua vontade, viver uma vida santa diante do Senhor é um custo muito alto e que você pode acabar chegando à conclusão de que não valeu a pena. Mas quando você tem fé, obedecer ao Senhor é uma resposta, é uma declaração de que você tem a esperança viva de que o Senhor está naquilo que você está fazendo. Quando você tem fé. Na vida de José foi o nascimento de Jesus, o Salvador do mundo. Gravidez da sua esposa e o nascimento de Jesus. Mas e na sua vida, e na minha vida, qual é a obediência como resultado da fé que deve acontecer? Pensa em alguma coisa, eu tenho certeza que na sua vida há alguma coisa acontecendo. Alguma situação em que você precisa crer, precisa ter fé para obedecer sem questionar. Pensa bem, o que os amigos de José teriam aconselhado? Ele não contou para amigo nenhum. Ele era um homem justo e não queria difamar a sua noiva. Então ele não contou. É o que o texto diz, ele não fez isso. Mas e se ele tivesse contado para o seu melhor amigo ou para os seus melhores amigos num dia do futebol ali na Galileia, né? Em Nazaré? Se ele contasse, olha, minha noiva está grávida, qual seria o conselho que ele teria recebido dos seus amigos? Amigos que não creem. Chegasse e dissesse, olha, fiquei sabendo que a minha noiva prometida está grávida, não é meu. E essa noite eu tive um sonho, um anjo apareceu, me veio e falou que pode ficar tranquilo, que é plano de Deus, que ela está falando a verdade, que esse filho, ela é virgem, esse filho é a ação de Deus na vida dela, e ele é o prometido. O que os amigos iriam dizer para José? Para, rapaz. Vai ser bobo. Você é tonto. Você conversa. E esse sonho que você teve aí é um sonho de alguém que está desesperado. Certo? Sai dessa. Não é assim que o mundo faz? Não é assim que as pessoas fazem? Mas José, ele deu uma lição de obediência. Ele não estava cercado de pessoas incrédulas, mas ele se cercou da sua fé no Senhor. Conclusão, para terminar. Misericórdia, fé e obediência são muito importantes, preponderantes para a preservação e realização dos propósitos de Deus em nossas vidas. Então, seja misericordioso, humilde, tenha fé e seja obediente. E os propósitos de Deus serão realizados na sua vida. Muitas vezes propósitos que a princípio não eram os seus planos. Não era plano de José se casar com uma mulher já grávida, não era planos dele, mas os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. É assim que Deus age, e isso é maravilhoso. Misericórdia, fé e obediência. As lições desse personagem tão esquecido da narrativa do nascimento de Jesus. Que nós sejamos pessoas que imitemos um pouquinho esse homem, esse personagem que muitas vezes é tão pouco mencionado. Amém?
Baixe sua cabeça em oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nos falta fé, nos falta misericórdia, e isso afeta a nossa obediência. Temos que confessar isso e te pedir perdão, Senhor. José, há 2000 anos atrás, foi um homem escolhido por ti, porque ele era um homem misericordioso, de fé e obediente. Queremos ser parecidos, mas muito mais parecidos com teu filho Jesus, que foi obediente até morte e morte de cruz, diz a tua palavra. Queremos ser pessoas assim, confiantes em ti, felizes por confiarmos que o Senhor tem o melhor para nós nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, no nome do teu filho Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos ter a nossa oportunidade de dedicação dos nossos dízimos, ofertas, contribuições. Querido visitante, esse é o momento para os membros da Igreja Batista Central. Enquanto cantamos, vamos dedicar a Ele. Nos montes e por todo lugar, vai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Desceu na estrebaria, o grande Rei dos céus, foi eterno prometido, Jesus vivido. Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Vai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Os servos, os pastores, ouviram com temor os anjos que cantavam em glória e esplendor. Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Vai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. Nós reconhecemos, devemos proclamar que Cristo veio ao mundo e a todos tem saudar. Vai pelas montanhas, nos montes e por todo lugar. Vai pelas montanhas, que Cristo já nasceu. E nessa oração. Senhor Deus e Pai,